Dia a todos. É realmente muito bom poder falar para pessoas que querem, né, e que estão realmente dispostas a ouvir. Eu acho que a escuta nos tempos de hoje está sendo deixada um pouco de lado. E aqui eu me refiro à verdadeira escuta, né? Porque se a gente parar para pensar, são necessárias duas questões bem importantes para uma boa escuta, né? A primeira é tempo, a disposição real mesmo para ouvir, e a segunda é a escolha do que a gente vai escutar, né? O tempo, eu não preciso dizer que parece que falta a todos nós, né? E a escolha tem sido muito difícil num mundo do excesso, né? Do excesso de informações, do excesso de janelas abertas, do excesso de tarefas não terminadas, né? Eu acho que a gente tem o tempo, temos a escolha diante de nós, mas a gente parece um pouco cego, tiroteio, tentando equacionar tanta informação, né? E selecionar aquilo que de fato é válido para o nosso crescimento. Então, aos que aqui estão, eu realmente agradeço imensamente o tempo e a escolha, né, de vocês. E eu os convido aí para se permitirem parar um pouquinho para juntos entrarmos no mundo da literatura através, então, da prática cristã. O Cônego Paulo já me apresentou e, de fato, eu não gostaria de me prolongar muito sobre a minha pessoa, mas eu acho importante dedicar só alguns minutinhos sobre um pouquinho da minha história, até porque é por conta dessa minha caminhada que eu estou aqui falando com vocês. E meu testemunho é bem breve. Eu sempre fui o que eu costumo dizer, uma pagã batizada, porque poderia até constar na certidão o catolicismo como religião, mas em sua essência eu realmente não era católica, simplesmente porque eu vivia de maneira fragmentada, né? Eu negociava, eu fazia o julgamento daquilo que eu concordava na religião e daquilo que eu não concordava. E essa fragmentação me impediu de viver o que verdadeiramente, como católicos, somos chamados a viver, que é uma vida inteira, uma vida única e uma vida apostólica. Eu julgava muito a Santa Igreja Católica, porque, na verdade, eu não a conhecia. E hoje eu percebo claramente que ela é muito julgada justamente por aqueles que não se dispuseram a, de fato, conhecê-la. E foi em 2014 que essa chave virou. Esse ano faz 10 anos da minha conversão, e esse processo não terminou, apenas começou há 10 anos, porque a conversão ela é diária. A palavra vem até mesmo do latim, né? Convertio, que é virar, que é se transformar. E o que me fez virar mais para Deus foi justamente a vontade pelo conhecimento. O que muita gente descreve das conversões, sobre como foi o momento, uma espécie de iluminação repentina, como foi de arrepiar, o coração parou, falou em línguas, todas essas coisas, realmente comigo não houve absolutamente nada disso. Foi através do conhecimento, pela busca do conhecimento, pela busca da verdade, que eu fui me aproximando de Deus, da verdade trinitária, que eu fui me aproximando realmente da Santa Igreja Católica. E essa busca me levou ao mestrado em Coimbra, e na época eu nem sabia qual direção assim acadêmica seguir, mas eu fui para os clássicos. E foi uma das maiores graças de Deus na minha vida ter ido para os clássicos. Lá eu me deparei com um mundo antigo, e todas as suas particularidades, né, com os ensinamentos das línguas antigas, e através do grego havia grande pesquisa no Evangelho de João, no original, sem traduções, para que o entendimento fosse um pouco mais fidedigno. E ao longo dos estudos, eu me lembro que, ao analisar os escritos de João, eu já tendia, sabe, para uma interpretação mais católica. E meu professor da época, aliás, grande mestre da Universidade de Coimbra, o Dr. Frederico Lourenço, que, por sinal, traduziu os evangelhos para o português diretamente do grego, com uma obra sensacional, uma edição crítica fantástica. Eu tenho até aqui essa edição, ela é muito boa, eu recomendo, quem quiser, Companhia das Letras, é sensacional, com notas de rodapé enormes, eu que sou da área de pesquisa adoro isso, e ele sempre me puxava para a realidade e dizia, Júlia, essa é a sua interpretação, você precisa analisar de forma literal o que de fato o texto diz, né, em sua pura literariedade. Então, não foi uma questão de sentimentalismo, de arrepios, não foi uma fé epidérmica, mas foi uma construção.
E ao retornar de Coimbra, eu iniciei o doutorado pela UF, só que dessa vez em literatura comparada, mas colocando sempre o universo clássico como norteador das minhas pesquisas, né? E por que os clássicos? De todas as ciências, os antigos escolheram 7, que eles chamavam das 7 artes liberais. E eles diziam que todo aquele que tivesse recebido uma sólida formação nessas disciplinas poderia chegar ao conhecimento das outras, né? Até mesmo pela sua própria busca. E dessas 7 artes liberais, e aí eu destaco 3, que são realmente a base clássica, e que o próprio Santo Agostinho já dizia que a compreensão do mundo pressupunha justamente esses 3 conhecimentos, que é o tal do trivium, né? O trivium seria a lógica, a gramática e a retórica. E falando em Santo Agostinho, ele oscilou entre várias filosofias por conta dessa ânsia de entendimento do mundo. E é uma frase muito interessante dele que eu carrego comigo, que não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. E a gente deve sempre lembrar que a gente tem passado. E foi justamente graças a ele que a gente caminha para onde a gente está agora. E o que hoje eu me proponho aqui é uma análise de uma obra que me ajudou profundamente nesse meu processo. E, gente, como leiga, eu não posso ir muito a fundo nas questões teologais, mas eu pretendo, ao máximo, tentar clarificar um pouco o que o autor escreve com uma exegese literária, né, usando um pouco da escolástica. A escolástica seria um método, talvez, de valorização do conhecimento científico que junta um pouco a fé e a razão, e também uma abordagem experiencial, né, de tudo que eu já vivi ao longo de quase 40 anos e também de tudo que eu já pude adquirir na vida de estudo. Porque eu sempre lembro de uma frase do Da Vinci, que é mais ou menos assim, para a gente evitar os estudos que morrerão conosco. E aí eu acrescento o seguinte, para a gente evitar uma vida que morrerá conosco, né? Bom, eu vou compartilhar com vocês alguns slides, eu não, quem vai fazer isso é o meu colega Stu, e eu vou contar com ele nesse compartilhamento. Stu, vou pedir para você, então, para compartilhar o slide 1, por gentileza. Antes de... Oi? Opa. Foi? Conseguiram? Eu acho que sim, né? Tá todo mundo vendo? Sim, está aparecendo. Sim. Aumentar um pouquinho, Stu? Melhorou agora? Tem uma parte que é de apresentação ali embaixo. Não, tá, para mim tá a apresentação já aqui. Para vocês não tá? Não. Não tá. Isso, aí embaixo, aí embaixo. Não, então já tá apresentando. Vou tentar descompartilhar e voltar aqui também. Isso agora foi. Agora tá. Acho que agora dá um pouquinho para enxergar. E antes de iniciar na análise do livro propriamente, né, eu só queria fazer um parênteses do título dessa conferência. Combater um bom combate. Obviamente, faz referência à fala, né, de Paulo a Timóteo. E daqui a gente pode tirar uma lição dentre as muitas que talvez a frase possibilite. Mas eu queria me fixar em uma, né? Por vezes, a gente entra em batalhas totalmente desnecessárias. E a força colocada nelas acaba, talvez, nos desviando daquilo que realmente é o nosso propósito. Se a gente lembrar bem, foi Paulo quem escreveu essa frase. Mas foi esse mesmo Paulo que antes combatia contra os cristãos, que depois passou a combater a favor deles. Então, a questão não está em lutar a todo custo, mas realmente pelo que, de fato, a gente deve lutar. Né? Tem algumas pessoas, eu não sei se estão com o microfone ativado, eu só peço, por gentileza, para desativar, que fica com um ruídozinho.
Desativa o tempo. Não. Bom, outro dia eu estava lendo a melhor definição de um preguiçoso. E o preguiçoso não é aquele que fica necessariamente, aquele figura caricata, né, prostrado, sem fazer nada, mas aquele que escolhe guerrear somente em batalhas vãs. Como se ficasse comendo pelas beiradas, fizesse 1000 coisas ao longo do dia, mas aquilo que de fato precisa ser feito, que de fato precisa ser guerreado, ele simplesmente não faz. Então, ao escolher o seu combate, seja inteligente, escolha um bom combate. Escolha se envolver com aquilo que realmente importa. Escolha até mesmo se chatear com aquilo que é importante. Escolha chorar pelo que importa. Então, escolha pelo bom combate. Porque a gente tem que ter cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. E a quem interessa aqui, eu coloquei o original grego, só a primeira frase, a boa luta eu combati, tom kalon agona egonoismai. A transliteração e a tradução de 3 linhas, às vezes demoram 2 semanas, então foi só essa primeira frase. E pode passar, Stu, por favor, para o slide 2. Bom, o C.S. Lewis, ele é também autor das Crônicas de Nárnia, ele é autor de vários outros livros, inclusive da Crônica de Nárnia, provavelmente alguns já devem ter ouvido falar. E amigo do Tolkien. O Tolkien, ele é um grande autor e criador do monumental Senhor dos Anéis. Acredito que, se muitos não leram, já ouviram falar ou viram o filme, né? E o Lewis e o Tolkien eram membros de um clube literário que costumava se reunir num bar de Oxford, na Inglaterra. E ali eles escreviam, eles liam, discutiam os próprios textos. O Lewis era crítico literário também. E nesse ambiente de amizade crítica, né, os dois autores cresceram, não só intelectualmente, como espiritualmente, a ponto do próprio Lewis, que era ateu já há muitos anos, ter admitido mais tarde a existência de Deus e se convertido, por fim, ao cristianismo. Bom, a gente quer falar de um livro do Lewis e não sobre ele, mas da biografia do Lewis, o que eu vou destacar é um pequeno, mas curioso fato. Quando ele era criancinha ainda bem menino, ele vivia na Irlanda, né, em Belfast, e ele tinha uma latinha, né, com algumas plantas. E para a imaginação daquela criança ainda, né, muito pequenininho, aquela latinha com aquelas plantas era uma enorme floresta, né, povoada de personagens, palco, então, de inúmeras aventuras. E foi nessa experiência bem infantil, mas que o conduziu aos mundos, ora da mitologia, ora da ficção, e onde também o próprio Lewis encontrou uma satisfação única na vida dele, né? A imaginação é ferramenta para o real. Outro dia eu estava lendo um artigo de um médico pesquisador da Universidade da Pensilvânia, e que agora realmente eu já não me lembro o nome dele, mas que ele dizia o seguinte, que o cérebro ele não sabe diferenciar uma experiência real de uma experiência imaginária. O seu cérebro processa a realidade, a imaginação, de maneiras muito semelhantes. E o C.S. Lewis, ele pôde experimentar essa condição ainda muito novo. E, aos poucos, ele conseguiu perceber que, por trás da beleza de uma história fantástica ou de um conto infantil, brilha ali uma experiência básica e fundamental. É a contemplação da verdade, proporcionada justamente pela experiência literária. E, de fato, gente, a literatura é canal para o encontro com essa verdade. Por isso, a gente não pode nunca jogar fora essa nossa capacidade de aprender e compreender. Os animais, por exemplo, eles não têm acesso algum à verdade. O mundo deles está limitado às sensações. Por isso que a gente não deve ficar realmente somente limitado às nossas sensações, né? A gente é chamado a ser um pouquinho mais do que isso. Os animais, eles não têm dramas, por exemplo, com relação ao futuro. Se a gente pensar bem, a uma vaca basta ali basicamente o pasto, né? Ela não precisa se realizar. Por isso ela não vai se frustrar, ela não passa por crises vocacionais ou existenciais. A gente nunca vai ver um bezerro angustiado
por pensar no que faria quando chegasse a ser um boi. Porque tudo isso são experiências humanas. E todas essas experiências, se de fato forem bem administradas, elas nos ajudam a enxergar a verdade. E é a experiência do maravilhamento, de compreender o sentido único da verdade. E não à toa que Cristo quis nos ensinar o evangelho antes por parábolas. Deus escreve pelos acontecimentos. A história humana nada mais é do que a grande história contada por Deus. E por isso vale a pena a experiência literária, né? E alguns podem até achar que a literatura é perda de tempo. Afinal, por que a gente vai ficar dando voltas em literaturas fantásticas e tudo mais, se a gente pode ensinar diretamente, por exemplo, a matemática, ou o português, ou mesmo o catecismo da igreja? Simplesmente porque não basta introjetar doutrina. É preciso também levar as almas a fazerem, por elas mesmas, a experiência da verdade. Saber de quais salteadas as respostas da matemática, do português ou do catecismo da Igreja Católica é muito bom e é uma forma excelente de ter clareza doutrinal. Mas a verdade não é meramente enciclopédica. As fórmulas que existem, tanto nas ciências como os próprios preceitos da Igreja, são basicamente a superfície de um mar cujas profundezas só quem pensa, quem reflete, é que vai descobrir. E parando para fazer essa reflexão, a gente pode perceber que, mesmo sendo Deus o ser e a fonte do ser, a cultura moderna eleva e teima elevar desde o princípio o homem ao centro de toda a existência, colocando-se, inclusive, no lugar de Deus. E basta a gente lembrar, por exemplo, o que aprende no ensino médio, né? Sobretudo nas aulas de história, por exemplo. Quando acaba a Idade Média e começa a Idade Moderna. É o período da valorização do ser humano a partir da razão. Após 1000 anos de trevas, inicia-se, então, a Idade das Luzes. Toda a linguagem didática que se usa nas escolas fala de termos como iluminismo, razão, enciclopédia, tudo isso em detrimento do período anterior. E qual foi o período anterior? Idade das Trevas, né? Aqueles padres com as suas batinas pretas, né? Aqueles cantos escuros em mosteiros lúgubres. O que acontece com a nossa cultura, desde esse processo do Renascimento, passando pela Revolução Francesa, Revolução Marxista, Revolução Sexual e todas as outras? Promete-se sempre uma liberdade maior, uma felicidade maior. Sereis como deuses. E a vontade de falar desse livro é justamente, sabe, de encontro com essa realidade humana que tem em se achar superior à verdade, que move toda a nossa engrenagem. Essa, então, é a antropologia, né, que se inspira, que a abordagem exegética que eu vou usar nesse livro aqui. Pode passar, Stu, por favor. O título original em inglês não é, obviamente, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, mas The Screwtape Letters. Eu coloquei aqui a capa de algumas edições. A obra é um grande exercício de imaginação. Basicamente, o enredo é o seguinte. Como seriam as lições de um demônio mais experiente a um novato, que ainda está aprendendo, então, o ofício de levar essas almas para o inferno? O Screwtape, digamos assim, ele é o demônio mais velho, né? E autor, então, dessas cartas. E já tentou tantas almas, já levou tantas almas para o inferno, então, que ele ocupa, digamos assim, dentro do organograma do inferno, um cargo mais elevado, né? Por isso, ele é a pessoa mais indicada para instruir na arte diabólica o Wormwood, que é o seu jovem sobrinho. Eu li o livro, essa edição aqui, em português, tá? Só que eu não gostei dos nomes que eles dão para os personagens. Realmente foi do meu total desagrado. Então, por isso eu optei usar o nome original. Então, vou falar sempre o Screwtape Wormwood. Bom, basicamente, o livro ele é composto de 31 capítulos, e cada capítulo é uma carta. E cada carta possui uma abordagem diferente. Não tem como tratar tudo em tão pouco tempo. Então, eu farei uma pincelada nas partes mais interessantes e eu convido a todos vocês a lerem. E se quiserem, podem entrar em contato comigo, eu vou deixar depois o meu e-mail, para a gente
poder debater, esse espaço talvez não possibilite um debate com troca, mas eu vou deixar, então, o meu e-mail ao final da apresentação. E, por favor, podem enviar o que quiserem, porque assim que a gente cresce no conhecimento e assim que a gente também cresce na fé, né? Bom, a gente tem que ler esse livro sem perder de vista o seguinte, e são várias cartas, né? Uma correspondência fictícia do Screwtape ao seu jovem sobrinho, que o jovem sobrinho recebeu um paciente, digamos assim, o primeiro paciente dele. E o nome desse paciente, em momento algum durante o livro, é revelado. Por que não é revelado? Porque cada leitor pode se identificar com esse paciente, né? E esse, na verdade, é o objetivo do C.S. Lewis. Pode passar, editor, por favor. O livro ele foi publicado em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, né? E a primeira carta contém uma síntese do caminho de conversão do próprio Lewis, que foi em 1931, ou seja, 10 anos antes. Na segunda carta, o paciente, digamos assim, que o Wormwood tem de levar para o inferno, já se converteu ao cristianismo. Então, isso vai exigir algumas táticas, né, um pouco mais diversificadas do demônio. Se a gente quiser resumir em uma ou duas linhas o conteúdo dessa carta, a gente pode repetir a última frase do Screwtape, que aqui na minha edição está na página 20, mas eu coloquei aí para vocês. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Da forma como vocês, jovens demônios, falam, qualquer um pode até achar que a nossa tarefa é ensinar. Gente, numa só palavra, o diabo, ele é o pai da mentira. Acabou, e aí o seminário poderia até parar aqui. Que isso é o suficiente. E a sua missão é que a gente se sujeite diariamente ao erro, para nos mantermos o mais longe possível da verdade. Pois bem, o Screwtape, ele começa observando a ingenuidade do sobrinho em querer levar o paciente à descrença, usando o quê? Usando a lógica. Não pode. Isso não é arma do demônio. A lógica, a verdade, não é arma do demônio. O demônio prudente, digamos assim, não deve nunca sair da sua esfera própria de atuação. E qual é a esfera própria de atuação do demônio? É a mentira. É a propaganda realmente prática. Nunca foi e nunca será campo do demônio a verdade. Nunca. O mal, ele não pode permitir que o homem se preocupe com a verdade intrínseca das suas ideias. Mas ele quer justamente que a gente se fixe somente na adequação prática. E para isso, não há melhor recurso que encher a cabeça do ser humano com chavões, com ideias pré-fabricadas que estão na moda, só porque estão todos a repetir, sem nunca ter avaliado, sabe, seriamente se aquilo de fato é real. E não importa que sejam falsas, para o demônio isso pouco importa. O que importa é que sejam fáceis de aceitar e mais fáceis ainda de assimilar. Há no livro um claro paralelo, embora, obviamente, com sinais invertidos, entre o que ensina o Screwtape a seu sobrinho e a advertência de Jesus a Marta. Não sei se vocês se lembram dessa passagem. No fundo, a base de toda a atividade de um demônio consiste justamente em nos desviar do único necessário. É bem aquela história que eu falei sobre o bom combate, né? Então, ele se serve de distrações vãs, quer com preocupações desmedidas, e aí a gente lembra da passagem bíblica, né? Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas, né, com muitas coisas, e quer por situações futuras, ficar pensando no que vai acontecer no amanhã e tudo mais, sem se fixar no agora, sem se fixar no propósito fundamental de tudo. A conexão entre essa carta do livro e o Evangelho se torna ainda mais clara se a gente lembrar que a tarefa do demônio é fazer com que a gente se fixe no fluxo, ou seja, nas percepções sensoriais. A tarefa é manter o homem aprisionado no mundo denso e opaco das suas paixões, das suas inquietações, totalmente incapaz, portanto, de se elevar a considerações de questões universais, como, por exemplo, o próprio sentido último da vida.
Isso, não pensar nisso, isso é o verdadeiro passar por essa vida e não viver, como o próprio Vinícius de Moraes já dizia, né? O truque do inimigo, nesse sentido, está em nos convencer de que a vida real é justamente a das banalidades que a gente experimenta todos os dias. É dessa realidade que o demônio não deve deixar, por exemplo, que o seu paciente do livro se desvie. Porque se isso acontecer, abriria as portas para o mundo propriamente humano, que não está só nessas experiências que a gente tem em comum com os outros animais. Mas a gente é maior do que isso, é mais do que isso. Porque só o ser humano que é capaz, quando livre, de subordinar toda a nossa dimensão passional à busca da verdade. E muitas vezes uma série de preocupações mantém a inteligência longe da verdade, longe do único necessário. E aqui eu faço um parêntese. A sociedade antiga tinha o ócio como um momento de pura reflexão, né, para tratar de questões universais. E tratava assuntos como o andamento da sociedade, né, a própria psique humana. Não era nem todo mundo que tinha oportunidade de usufruir desse ócio. E por conta desse bom uso do ócio, é que a humanidade hoje tem acesso a verdades filosofais magníficas, né? Mas hoje o termo ócio é visto até como algo pejorativo, porque ficou totalmente deturpada a finalidade desse tempo, desse ócio. Então, pensando como a civilização antiga, a gente pode perceber que o ócio é o tempo propício à reflexão. Então, o termo negócio é justamente a negação desse ócio. É a negação desse tempo para refletir. E é claro que eu não estou dizendo aqui para a gente vamos virar hippie, ignorar os nossos trabalhos, e é isso. Não, mas a gente precisa dedicar o nosso tempo também para refletir, para buscar essa verdade. E se a gente tivesse que atualizar essa carta específica do Screwtape para os dias de hoje, os meios de propaganda diabólica não se limitariam mais à imprensa diária, como está no livro, mas englobariam também as redes sociais, as escolas, as universidades. Meu Deus, é uma lavagem absurda que estão fazendo com os jovens nas universidades. E até os nossos próprios colegas, amigos, os nossos familiares. Hoje, todo mundo é refém disso. E são poucos que conseguem pensar fora dessa caixinha, pensar fora dessas categorias de circulação. As pessoas, de modo geral, realmente não querem saber da verdade. Se preocupam apenas com a aceitabilidade social das opiniões, que conta hoje em dia é pensar como todo mundo pensa, é fazer como todo mundo faz, é ser manada. Porque o valor da verdade realmente ficou totalmente invertido. Pode passar, Stu, por gentileza. Outra abordagem muito interessante no livro trata sobre os primeiros passos de um recém-convertido, né? Em outra carta, o paciente, então, ele se converteu ao cristianismo, e para condená-lo ao inferno, é preciso levá-lo a conceber o cristianismo como uma religião das nuvens, sabe? Sem de fato, aquele contato com a realidade. E a melhor maneira de fazer isso é por meio dos relacionamentos familiares. O demônio, ele explora o nosso imaginário e ele quer que a gente faça uma oração puramente espiritual, ou seja, nada muito concreto, sabe? Como, por exemplo, rezar pela mãe, mas nem se preocupar com a dor de cabeça dela. Não se preocupar com o reumatismo dela, rezar pelo pai, tá nem aí para a dor dele, nem fazer ligação para saber se está tudo bem, sem se preocupar com o mundo real. Santa Teresa já dizia que a verdadeira oração, ela só é verdadeira de fato quando promove uma mudança de vida. E a gente percebe que a vida interior é boa quando na vida real há sinais de melhora, de mais virtude, de mais generosidade. E o demônio busca produzir justamente o efeito contrário, induzindo a alma a se concentrar em si mesma e nas próprias fantasias e se esquecer dos outros. E esquecer do verdadeiro eu também. Às vezes a gente reza, há 20 anos, vai à missa diariamente, reza o terço, mas nada disso nos transforma.
Por isso é importante saber que a autenticidade da vida de devoção e das práticas de piedade se provam e se demonstram na vida, no real, no dia a dia. Então, o que precisamos fazer concretamente, digamos assim? São Francisco de Sales nos recorda que, depois de rezar, é preciso fazer firmes resoluções, ou seja, transformar o que rezou em carne. Rezar, portanto, deve ser sinal de mudar. Eis aí o cristianismo real, feito de pessoas reais. Isso tudo porque o amor que salva não é, de fato, o amor que a gente produz. Em absoluto não é. O amor que salva é o amor que a gente recebe. Na verdade, é o primeiro amor que a gente recebe. E o primeiro amor que a gente recebe é o amor de Deus. Mas a gente deve amar de volta. Se Deus ama você, mas você não ama a Deus, então você não é amigo dele. Amar pode até ser de mão única, mas a amizade é mão dupla. E a gente não se dá conta disso. Nós não somos capazes de guardar os mandamentos, tampouco guardar o primeiro deles, que é amar uns os outros como eu vos amei. Como Jesus me amou? Morrendo na cruz. Caramba! Como eu vou fazer isso? Se eu tenho que morrer na cruz pelos meus irmãos, eu devo realmente morrer na cruz? Putz, que condenação, né? Aí fica realmente difícil essa história de amar. Gente, a cruz, ela é condenação para os que não amam. Como você recebeu uma graça primeira, agora você pode amar. Já que você foi amado, a graça lhe visita e agora você é capaz de amar. E não se trata de uma exigência moralista do tipo, Cristo morreu na cruz e agora, meu filho, se vira. Não, não é isso. É da graça divina que brota a tua capacidade de amar. E quando a gente perceber o mínimo ato de amor brotar na gente, pare também com a vaidade de achar que foi você capaz de produzir esse amor. Paremos com esse pelagianismo. O pelagianismo, ele diz que não é necessário o auxílio da graça de Deus para que o homem realize atos de virtude. Vamos parar com isso, porque isso é quase que uma heresia. É quase não, é uma heresia. Porque é Deus quem opera. É Deus quem lá está. Deus ibi est. Porque onde está o efeito, está a causa. E ele é a causa. Pode passar, Editor, por favor. Indo para um outro tópico abordado no livro, eu vou me deter na questão da imaginação, que é abordado durante algumas cartas no livro. E não é possível a um ser humano pensar sem imagens. Deus mesmo se fez carne para nos dar realidades concretas no que pensar. Por isso, também na oração é preciso usar a imaginação, o que não significa se deter nela, né? Eu queria destacar uma outra obra do Silvas Lewis, chamada Um Experimento em Crítica Literária. E no capítulo 3, o Lewis ele explica para que servem as imagens e dá o exemplo de um ursinho de pelúcia. O trecho é o que o Stu está compartilhando com vocês. Eu não vou ler tudo, mas, basicamente, a ideia é a seguinte. Para que serve um ursinho de pelúcia dado de presente, então, para uma criança? Para que a criança, de forma imaginativa, estabeleça uma relação intersubjetiva com esse ursinho, como se fosse aquele ursinho uma pessoa. Se a criança, em vez de transcender o urso de pelúcia fisicamente ali considerado, se fixar apenas nas qualidades materiais, aquele ursinho, enquanto brinquedo, ele perde totalmente a função dele. O urso, ele é útil na exata medida em que ativa e estimula a imaginação da criança a ver nele um amigo imaginário. Isso é uma verdade antropológica fundamental. E quando damos a alguém um crucifixo, a imagem de Cristo ajuda a imaginação a entrar em contato com a verdade que está ali retratada. Ou seja, a gente pensa, então é Cristo, é aquele que morreu pela gente, paixão de Cristo. Nesse sentido, a gente pode colocar aqui também as imagens sacras, que são importantes e úteis, desde que a gente não se detenha nelas.
mas a gente a transcenda, com o objetivo de chegar nele. O problema não está em imaginar, mas em não transcender a imaginação. Não é possível a um ser humano pensar sem imagens. O problema não são as imagens em si. O problema é fixar-se nelas a ponto de não poder transcendê-las. É a linha que separa o ícone do ídolo. O ídolo é um objeto que me detém, confundindo justamente aí a representação com o representado. O ícone, pelo contrário, é uma janela, né, que nos dá acesso a algo além. O Wormwood deve deter o paciente então, nas imagens, pura e simplesmente, para que o paciente não chegue à verdadeira presença, que é a presença de Deus. A presença tem de ser a do Deus verdadeiro. E para isso é que serve a imaginação. É para isso que servem os sacramentais. É para isso que servem as imagens. Tudo isso não são fins, mas são meios. Pode passar isso, por favor. Nesse slide, é debatido em uma carta, uma outra carta, é debatida a conveniência ou não dos homens saberem da existência dos demônios. E depois de analisar bem, né, o Screwtape, ele decide que atualmente os demônios, de fato, não devem se apresentar aos homens. Por isso, todas as vezes que um paciente achar que o diabo existe, há que fazê-lo pensar que o mal está em cada um de nós e ponto, sem essa de acreditar em demônio, nada disso não. E deixar essa coisa dessa figura demoníaca para os filmes, né, com aqueles chifres, enfim, tridente e tudo mais. Ou seja, algo bem ridículo, né, bem caricato. Mas por que o inferno, né, decidiu, então, atuar por baixo dos planos? Simplesmente porque uma das formas mais eficazes de perder uma alma é torná-la materialista. Mas de um tipo peculiar de materialismo, que une a falta de fé no que é razoável crer ao excesso de credulidade no que é absurdo acreditar. Essa mistura, talvez um pouco contraditória, tem como resultado o que o Lewis chama de feiticeiro materialista. E o que seria o feiticeiro materialista? Bem, o materialismo é a convicção, né, de que a matéria é o que há de mais importante. Então, seria, portanto, mais uma inversão do que uma negação propriamente dita, né? Se a gente pensar bem, o Lewis ele escreve essas cartas em 1941. Trazendo, então, para os dias atuais, a gente deve pensar no que consiste o paradigma da chamada nova era. A nova era é um pensamento como se fosse uma espécie de caldeirão de religiosidade, né? Como se tudo fosse colocado ali dentro. É uma mentalidade de dizer que temos o direito de acreditar no que a gente quer, desde que a gente não acredite que, de fato, aquilo seja verdade. Por exemplo, nós cristãos podemos acreditar que Jesus ressuscitou, mas a gente não deve ter a pretensão de acreditar que isso de fato aconteceu. Esse é o objetivo. Parece maluquice e parece realmente contraditório, mas infelizmente é isso. É um projeto de reengenharia social que esbarra os valores judaico-cristãos. Há algumas décadas, o mote, se a gente pensar bem, o mote era ser ateu, né? Todo metido a intelectual se dizia ateu. Aquilo era legalzinho, era meio chique, né? Mas, atualmente, a sociedade voltou, de alguma forma, a valorizar a religiosidade. Todo mundo quer crer. Crê em alguma coisa. E o homem atual crê muito. Crê em mal-olhado, em horóscopo, em olho grego, em bruxaria. O estranho é que, rejeitando o que é racional crer, acabam crendo em qualquer coisa absurda. Trocam a fé verdadeira por uma contrafação dela. E na segunda parte
é discutida a questão do pacifismo no livro, isso tudo baseado no livro que eu estou falando, tá? A segunda parte fala do pacifismo e do patriotismo. O Screwtape, ele recorda ao sobrinho que é importante que ele instigue nos pacientes os extremismos. Por qualquer extremismo é bom para o demônio. Obviamente, gente, desde que não seja a extrema devoção a Deus. Há períodos na história que a humanidade parece se encontrar um pouco meio morna, né? Sem vitalidade, na tibieza, e não era exatamente a Inglaterra de 1941 que o Screwtape estava vivendo, né? Que era um tempo de grandes polarizações. E o Screwtape, não, perdão, o C.S. Lewis, o Screwtape não estava vivendo na Inglaterra de 1941. E o Screwtape, ele adverte ao sobrinho para que ele use o pacifismo ou o patriotismo como parte da sua religião inicialmente, como se fosse essencial à identidade religiosa inglesa da época ser um patriota ou ser um pacifista. E o valor em jogo aqui, gente, pouco importa. O importante é convencer os homens de aquele elemento integrante da religião, para que, com o tempo, passem a vê-lo como algo superior à própria religião. Com isso, eles transformam a religião em besteira, em simples meio para alcançar um fim, uma espécie de trampolim, sabe? A religião não passa, então, de um simples instrumento de marketing. E aqui, é claro, o que menos importa é a verdade. Quer se trate de causas políticas de esquerda, quer se trate de causas políticas de direita, não faz. Desde que o homem deixe de viver para servir a Deus e passe a se servir de Deus a fim de viver para si mesmo. E aqui está o trunfo do demônio. E o Screwtape, ele conclui a carta dizendo justamente, e é pesado isso, que há no inferno uma jaula cheia de gente religiosa. Porque, infelizmente, o que se tem visto é a ética sendo confundida com a estética, ou melhor, com a etiqueta, né? O ethos desse ética, o ethos, essa palavra vem do grego, esse ethos refere-se à conduta, comportamento. E os tipos seria o lugar, então, um lugar de conduta. Então, a ética é um lugar de conduta. Ou seja, um lugar de boa conduta. Já a pequena ética, que reduz a ética, esse ethos, em uma apresentação aprazível. Portanto, a etiqueta, né, a estética, seria do bom e do belo, seria o que a gente, então, tem como a etiqueta, que é o superficial de tudo o que a gente vê atualmente, né? E, em última análise, o que essa carta nos propõe é o seguinte, o que Cristo, há 2000 anos, nos propôs: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Se faltar o essencial, que é o reinado de Deus em cada coração, todo empreendimento humano está fadado ao fracasso. Não só pelo destino último ao qual se condenam as almas sem Deus, mas pela impossibilidade prática do homem construir qualquer coisa digna e duradoura sem se sujeitar à lei e sem se sujeitar à graça divina. Não significa que a nossa fé não tenha repercussões sociais. Óbvio que tem. Estarmos aqui hoje é exemplo disso. Mas Cristo jamais vai ser rei de uma sociedade se antes não tiver, de fato, reinando no coração de cada um. É o princípio mais básico de todos. Pode passar, Estou, por gentileza. Bom, mas a gente sabe que a vida espiritual é um processo e não é tão simples assim, né? E essas etapas podem intercalar em ritmos muito variados ao longo do desenvolvimento espiritual de uma alma, sem que o grau de maior ou menor fervor seja por si só um indício de melhor ou pior, né? E pesquisando algumas obras do Lewis, eu encontrei um dizer dele no livro Cristianismo Puro e Simples, que ele escreve assim: todos nós desejamos progredir, mas o progresso significa chegar mais perto de onde você deseja estar.
Contudo, se você tomou um atalho errado, então seguir em frente já não vai levá-lo mais perto. Se você estiver no caminho errado, o progresso significa dar meia volta e retornar ao caminho certo. E, nesse caso, a pessoa que voltar atrás mais rápido será a pessoa mais progressista. No processo de escrita da tese do doutorado, eu me debrucei nesse livro aqui, em alguns livros, né, que a gente se debruça, mas eu me debrucei nesse livro aqui, Histórias de Conceitos, do Koselleck. E, dentre inúmeras abordagens analisadas, ele trata sobre o termo revolução. Etimologicamente, o conceito absolutamente nada tem a ver ao que a gente hoje entende por revolução. Essa ideia atual do termo vem justamente pós-Revolução Francesa. O termo cunhado mesmo, em seu sentido estrito, basicamente, sabe o que significa? Revolução? Voltar ao tradicional. É bem o oposto do que se percebe hoje em dia. O verdadeiro progresso não está em querer ir para frente a todo custo. Por isso é muito importante a gente ter a consciência do processo. E é sempre bom fazer uma reflexão do seu processo de vida e do quanto houve ou não evolução. E eu quis fazer esse parêntese em função do próximo tema abordado no livro. Pode passar, Stu, por gentileza. Na carta 11, o Lewis ele começa a tratar de um tema que vai ser abordado de formas diferentes ao longo das outras cartas. E como o diabo conduz a alma para a assídia. A assídia é uma mistura de tristeza e de preguiça. Ou seja, aquela inatividade da alma, sabe? E é muito comum que o recém-convertido tenha aquele fervor inicial, né? Mas logo em seguida experimente uma espécie de mornidão espiritual. E a alma não está nem quente nem fria, né? Está naquela coisa meio... Amor, só para... Não sei se você consegue ler. Ou, Stu, eu acho que está ligado o seu microfone. Para chegar a esse estado de... Perdão, me dei uma... Bom, para chegar a esse estado, precisa passar antes pela tibieza. E nada mais é do que a tibieza, um descontentamento, né, geral com as coisas de Deus. A tibieza é mais do que uma simples aridez. A aridez, ela está associada à ausência das consolações espirituais, né? Mas sem que a alma esteja apegada aos prazeres do mundo. Já na tibieza, é quase que o contrário. Há um contentamento com as coisas do mundo e um total descontentamento com as coisas de Deus. E o diabo quer alcançar o descontentamento também com essa vida, a ponto de instalar o homem em completa inatividade. Ele quer, antes de tudo, a letargia da alma humana, um quase estado de hibernação, sabe? E não é bem para a gente pensar, mais uma vez, como aqueles ursos, né, dormindo o dia inteiro. Não mesmo. Em muitíssimos casos, e na maioria dos casos, é justamente o oposto. A gente fica cheio de nadas na vida, lutando os maus combates, e sempre sem tempo, né? Porque está sempre sem tempo, sempre com excesso de coisa para fazer. Quantas almas hoje em dia são assidiosas? Vivem uma vida que nada mais é do que uma mera sombra de vida, sem a verdadeira alegria, né? E por falar em alegria, esse tema ele é muito explorado nas obras do C.S. Lewis. Eu até selecionei alguns trechos de alguns livros, Surpreendido pela Alegria e O Peso da Glória, que são outros 2 livros dele. O fato é que o diabo quer evitar exatamente essa inquietação, para que o nosso coração se contente com a letargia. E diferente do que muitos podem pensar, essa inquietação, gente, ela é positiva. Porque existe uma alegria nessa busca. Os animais, em sentido estrito, não têm alegria. E na alegria, na acepção precisa do vocábulo latino, né, que é origem latina, guadium, né, uma alegria racional, que exige inteligência. Quando reconhecemos que algo é desejável, aquilo nos alegra também intelectualmente. É uma realidade mais interna do que essa manifestação barulhenta, por exemplo, dos animais que pulam e tal, de contentamento.
vivemos alegres porque sabemos que a vida tem sentido. De alguma maneira sabemos que a vida tem sentido. Eis aí porque o Screwtape, nessa carta, diz ao Wormwood para tentar evitar as alegrias. Porque a alegria, por mais superficial que ela seja, ela pode levar o tal paciente a se mover e sair dessa letargia em que o demônio quer que ele permaneça. Se o diabo quer que a gente permaneça parado, então como é que a gente vai se pôr em movimento? E a doutrina dos diretores espirituais mais experientes é a seguinte: nós, evidentemente, não somos Deus. E vale para a gente o princípio que é válido para todas as realidades criadas. Tudo que se move é movido por algo. E como mover um ser humano? Bem, a gente pode pensar em 3 maneiras de mover o ser humano. Usando a violência, por exemplo, arrastando aquele ser humano de um lado para o outro. Mediante a lei do cérebro, uma outra maneira, que condiciona o homem a fugir da dor e buscar o prazer, que é justamente essa maneira que o Screwtape está tentando ensinar o Wormwood para passar para o paciente. Mas há uma terceira maneira de mover o ser humano, e que mesmo sendo a maneira mais propriamente humana de todas as outras maneiras, é justamente que a maioria não faz uso, que é através da verdade. Quando alguém vê a verdade, a inteligência estimula a vontade de se mover. A verdade é um motor importantíssimo para o ser humano. É fato que somos miseráveis, mas também é verdade que Deus nos chama à santidade, à felicidade perfeita no céu. Ouvir esse chamado divino deve despertar na gente essa alegria. O problema é que tudo isso tem um preço, né? E o preço é a cruz, é a verdade da cruz. E a cruz aqui é uma metáfora do preço a se pagar pela transformação interior. Para a gente conseguir qualquer coisa na vida, a gente precisa se esforçar. E não há alternativas analgésicas mágicas para isso. Se a gente parar para pensar, no início eu estava falando da amizade do C.S. Lewis com Tolkien, né? E o Tolkien, ele escreveu O Senhor dos Anéis, e ele fala, ao longo de outras obras do Tolkien, dessa questão mágica, né? A pretensão de ser outra coisa, melhor ou perfeita, sem necessidade alguma do esforço. Basta pôr um anel encantado e está tudo certo. Os caminhos de Deus são outros. E neles, ninguém, absolutamente ninguém está dispensado do sofrimento. E aí, fazendo um paralelo com a obra do Tolkien, né, é necessário que o Frodo, por exemplo, saia do condado, atravesse perigos, entre em território inimigo, chegue ao Monte da Perdição e morra, para, enfim, ressuscitar. Essa é a metáfora do Senhor dos Anéis, e essa é a metáfora da vida. E a verdade que está contida nela é clara. O homem moderno se acostumou à mentalidade ridícula, da mentalidade mágica, ao poder colher frutos sem trabalho, sem dor, sem suor. E a geração que está vindo por aí, a gente está vendo muito isso. Toda escolha requer uma renúncia. E a escolha em Cristo requer renúncias diárias. E muitas vezes tornam a nossa caminhada extremamente difícil, extremamente desafiadora. Ser cristão no mundo no qual todos os valores que Cristo pregou estão sendo totalmente desprezados, putz, é uma missão quase que impossível. Ou melhor, é uma missão impossível. E a gente só consegue pela graça. E com essa graça, a gente deve fazer um esforço e agir com atitudes rumo à santidade. Mas é uma tremenda presunção achar que você vai ser salvo sem fazer absolutamente nada. Como se a graça fosse devida, somente pela fé. Deixando o carro na banguela, sabe? Quem nunca, né?
Se você deixar o carro na banguela, você vai justamente se encontrar com o Screwtape. Tem muito cristão que pensa que se você não cometer os crimes existentes no Código Penal, tá tudo ok. Isso, gente, é o mínimo que se entende como um bom cidadão. Fazendo isso, você só não vai ser preso. E ponto. Como cristão, a gente deve cooperar com a graça que nos foi dada. Ah, mas ninguém está vendo. Ah, mas todo mundo faz. Ah, tem mais. Ah, não sei o quê. Mas Deus é amor, Deus é misericordioso. Mas que raios de Deus misericordioso e compassivo é esse, que uma vez que eu coloco essa convicção no meu coração, eu me torno uma pessoa pior? Que isso? As pessoas colocam isso no coração e aí podem fazer todo tipo de coisas, porque Deus não vai condenar. Então, se Deus é amor, os filhos deles devem ser amorosos. Como é que um monstro pode ser filho do amor? Se Deus é amor, ele gera filhos amorosos. Filho de peixe, peixinho é. Nem Nietzsche pensava que seria feito esse prodígio na sociedade, mas, infelizmente, a mentalidade mundana tem tomado conta de uma tal forma que a gente encontra homens que não temem mais a Deus, mas só se importam em temer a história. Há uma frase do São João Paulo II que diz assim: santo é um pecador que nunca desiste. Viver no mundo e não ser do mundo exige um sacrifício enorme, mas ele venceu o mundo. E isso realmente nos basta para dar a força necessária para a gente seguir em frente. Pode passar, Stu, por favor. E o C.S. Lewis, falando justamente dessa dificuldade, né, que é uma piracema que a gente vive diariamente. Stu, pode passar, por favor. Que é uma... Falando justamente dessa... Eu acho que passou demais. Volta um pouquinho. É o 10, isso. O C.S. Lewis, falando justamente dessa dificuldade, dessa piracema, né, que a gente vive diariamente, ele afirmou uma vez numa entrevista, uma frase que eu acho sensacional, que eu queria colocar aí para vocês, é o slide 10, Stu. Isso, exatamente. Eu não fui para a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Se você quer uma religião para fazer você sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. Pois é. E eu vou um pouquinho mais além, eu não recomendo o catolicismo também. Porque ou se vive os preceitos da religião da igreja fundada por Cristo há mais de 2000 anos, ou simplesmente reconheça que não a segue. Porque definitivamente não há meio termo. Se houver a ligação de que escolheu os ensinamentos cristãos, mas segue os preceitos mundanos, não há dúvida que você já se posicionou. Não praticar já é a escolha de negar Cristo. Há uma frase de Santa Teresa dos Anjos bem verdadeira. Quem não amou a Deus na terra, o que vai fazer no céu? Há uma parábola na internet que é super fácil de encontrar, se vocês derem um Google, vocês vão ver. É um homem, ele está em cima do muro. E os anjos gritam, de um lado, os anjos gritando por ele, e do outro, os demônios quietos, não falavam nada. E ele depois perguntou o motivo, né, pelo qual os demônios não quiseram convencê-lo a ficar do lado deles. E a resposta é que simplesmente, ao ficar em cima do muro, ele já havia se posicionado. Há um caminho que nos leva a Deus. E todos os outros são residência do inimigo. Sim, todos os outros são residência do inimigo. Por mais que estejam camuflados com uma bela aparência, com um discurso inteligência, né, com grande esperteza, e até mascarado, talvez, de puro altruísmo, ainda assim é lá que reside o mal. Simplesmente, gente, porque Deus não divide espaço com o demônio. E é o indivíduo que deve escolher a quem seguir. E não há hipótese alguma que possibilite seguir os dois. A mediocridade reside justamente nessa tentativa vã de colorir a vida com lápis cor cinza. Não tente negociar nunca com o mal. Nem
nem comece, porque provavelmente é bem provável que a gente vai perder essa negociação. Pode passar, Stu, por favor. Já então, finalizando, né, nessa nossa análise e pulando, dando um mini salto para a carta 28, e mais uma vez, no final, eu vou colocar o meu e-mail. Entrem, por favor, em contato para a gente trocar pensamentos, trocar ideias, e quem sabe a gente também não promova outros encontros como esses, até abrindo mais para debate. Bom, o Screwtape, ele passa a discorrer sobre o amor, revelando a incapacidade dos demônios de compreender realmente o que significa amar. E por que isso? Porque a gente pode pensar que a lei básica do demônio vai de acordo com a que foi colocada pelos idealistas partidários da dialética moderna, né? E aqui eu faço um parênteses, porque tratar sobre a questão da dialética não é tão simples, já que ela mudou um pouco de concepção, de conceitualização ao longo da história, desde Heráclito, passando por Parmênides, Aristóteles, Kant e, por fim, Hegel. Mudou um pouco, né? Mas a palavra dialética vem do grego, porque a gente, à medida que a gente vai estudando grego, a gente percebe que tudo vem do grego, é impressionante. E esse prefixo dia dá a ideia de reciprocidade, troca. Então, seria um diálegen, troca de palavras ou razões, conversar, discutir. Daí o substantivo também dialética, que é a arte da discussão. Bom, a dialética, em Sócrates, por exemplo, era usada como método de ensino, né, para descobrir as contradições do pensamento, tentando sempre provocar a eclosão do conhecimento. Tinha como grande referência, então, a procura pela verdade. Sendo assim, a discussão não era basicamente um jogo de palavras sofistas, né? Esse diálogo, ele tinha um motivo educativo, né? Ele induzia os interlocutores a encontrarem a verdade por si próprios. Seria uma dialética positiva, digamos assim. E o que eu falei da lei básica do demônio acerca da dialética não foi, de hipótese nenhuma, sobre essa dialética socrática. Eu me referia à dialética aí advinda de Heráclito. O Heráclito, vocês conhecem ele, com certeza. Ele ensinou que tudo está em transformação, num processo constante de mudança, né? Tudo muda tão rapidamente. E até mesmo a frase célebre dele, que provavelmente 90% de vocês já devem ter escutado, não é possível banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Claro, gente, que essa frase também dá margem para a gente pensar, refletir e seguir por inúmeras veredas. E até mesmo o fato constante de que, de fato, está tudo mudando constantemente, né? Isso é óbvio, eu não tenho nada que discutir em relação a isso, é certo, né? Mas o princípio estrutural que move esse pensamento é que não é tão legal. É um pressuposto de que a realidade é e não é ao mesmo tempo. Ser e não ser. Seria o oposto do princípio da identidade. E o princípio da identidade é uma espécie de lei fundamental da filosofia ocidental, que ela expressa da forma mais básica possível. A é igual a A. Toda coisa é igual a si mesmo. Ponto. Isso é óbvio, né? Um objeto, ele não pode ser, ao mesmo tempo, e sob o mesmo aspecto, igual e diferente de si mesmo. Porém, contudo, todavia, o óbvio, ao longo da história, parece ter perdido a sua força. E Heráclito, e mais tarde Hegel, vão questionar esse princípio da identidade, afirmando, então, que um objeto pode ser, ao mesmo tempo, e sob, é muito importante frisar isso,
o mesmo aspecto, igual e diferente de si mesmo. E essa forma de ver o mundo penetrou de tal maneira na mentalidade moderna que hoje a gente percebe claramente o que o Papa Bento XVI falou sobre a ditadura do relativismo, que bebe da água dessa dialética negativa, mas que também bebe do que se entende por nominalismo, né? Um pensamento bem infeliz do Guilherme de Ockham, e que depois é seguido até mesmo por Lutero, mas é um outro assunto. Mas o fato é que, na ordem criada por Deus, as coisas não se comportam dessa maneira instável, mas organicamente. O próprio Screwtape, ele fica abismado, sem entender como algo tão horrendo, e ele usa esse termo, horrendo, como um organismo vivo, no qual todas as partes trabalham e cooperam mutuamente, ou seja, o coração trabalha para o bem do estômago, o estômago pelo bem do coração, os pés trabalham para as mãos, enfim, toda essa realidade orgânica, toda essa realidade cooperativa, definida com as suas funções, é para o Screwtape um absurdo. Ele não pode aceitar que Deus queira coisas distintas e, ao mesmo tempo, unidas. Eis aí, porque o demônio odeia muito e tem tentado destruir de todas as formas possíveis e imagináveis o que a gente entende como o maior amor nessa terra, que é a família. A família é esse organismo complexo, cujos membros trabalham para o bem um do outro, né? Esse é o objetivo. Sendo a identidade do pai inegociável, sendo a identidade da mãe inegociável. Lembram do A igual a mais A? Lembram do óbvio? Pois é, pai é pai. Mãe é mãe. Irmão é igual a irmão. A família é o princípio da comunhão. E a lógica da dialética positiva clássica fixa as diferenças e as identidades. Já a lógica da dialética negativa, dessa dialética hegeliana, ela introduz a oposição no interior dessa identidade, tendo como resultado o questionamento constante da verdade desse conceito. E é impressionante o mundo que a gente está vivendo, porque a gente consegue perceber claramente o que está acontecendo no paradigma conceitual da sociedade. E está tudo na reta, está tudo na mira, desde a própria língua portuguesa, passando pela igreja, passando pela família, pelo desvio sexual, pelo desvio da moral, porque tudo pode, tudo é e tudo não é ao mesmo tempo. Toda e qualquer identidade que nos foi dada tem sido aniquilada a cada dia. E aí, gente, o que nos resta é o relativismo. Se lhe é útil, é verdade. Se não é útil, aquilo se torna mentira. E o Screwtape deve estar realmente adorando toda essa situação atual no mundo, infelizmente. E feliz daquele que está nesse mundo, mas sabe que dele não, de fato, não pertence. Né? Pode passar, Stu, por gentileza. E para fechar mesmo, a última carta, o paciente morre, né? E morre da melhor maneira possível. O paciente morre em estado de graça. É belíssima essa última carta, porque mostra a tortura do diabo em perder um paciente. E ele descreve toda a alegria do paciente que pela primeira vez viu os anjos. Embora o paciente nunca tenha visto antes o seu anjo da guarda, ele, assim que ele morre, ele o reconhece imediatamente. O paciente vê também a Deus, para lástima, né, do Screwtape, e ele coloca assim, quis destacar,
esse animal, essa coisa concebida na cama, ou seja, o paciente, pôde olhar para ele. O que é fogo ofuscante e asfixiante para você é agora a luz refrescante para ele. É a própria claridade e carrega a forma de um homem. Ou seja, o paciente também viu Jesus Cristo. O Wormwood, o sobrinho, então, vai receber agora o seu castigo no inferno, né? Já que falhou, e o inferno, meus amores, o inferno ele é implacável. O Screwtape deixa claro que vai devorar de alguma forma o sobrinho, porque o inferno não perdoa absolutamente ninguém, nem mesmo os próprios demônios. E assim finaliza o livro. Eu deixei, pode passar isso, que eu deixei também as referências, os slides, quem quiser pode enviar um e-mail para mim querendo, que eu envio para vocês. O meu contato é esse aí, pode passar isso, ju.rbr@gmail.com. Por favor, estejam à vontade para me enviar e-mails, para a gente poder discutir. Eu não concordei com isso, não concordei com aquilo, enfim. Podem me enviar e-mails, que eu vou ter muito, muito prazer em responder a todos vocês. Pode parar, tá? Desculpa, por gentileza de compartilhar. Eu peço desculpas se eu me prolonguei muito, mas o livro ele contém tantas mensagens que realmente precisavam ser ditas, e olha que eu não coloquei nem, sei lá, acho que nem 70% da carga informacional realmente o autor nos propõe para refletir, mas ainda assim eu sei que foram muitos aspectos, né, muitos tópicos a serem abordados, e que provavelmente grande parte do que eu tenha falado aqui pode não ter sido de fato assimilado por vocês, mas um objetivo eu tinha, ou melhor, um objetivo eu tenho, e lá no início, quando eu disse que foi através do conhecimento que eu fui buscando a Deus, de fato foi mesmo, mas houve uma situação que eu acabei não falando e que agora eu queria colocar para vocês, foi um episódio com a minha madrinha. Minha madrinha ela já faleceu há alguns anos, mas quando ela já estava bem doentinha, eu, graças a Deus, pude ficar mais... não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas ficar mais próxima dela. E teve um bilhete que ela me escreveu, e esse bilhete eu guardo com muito carinho, e que no final ela coloca assim, eu rezo pelos seus impossíveis. Quando a gente ultrapassa a barreira que a gente mesmo colocou como sendo o provável, né, ou o possível, e passa a viver o impossível, gente, pode ter certeza. Finalmente, a gente está amando o amor. Porque a gente foi chamado para amar o amor. A gente é chamado para isso diariamente. E às vezes esse chamado vem pelo conhecimento, outras vezes vem pelo aspecto relacional, outras por situações de perda de emprego, ou perda de saúde, ou perda de alguém. Fato é que Deus chama todos os dias, doido para que a gente viva os impossíveis. E muitas vezes a gente quer permanecer na nossa própria miséria, pelo simples fato de achar que temos o controle dessa miséria, que somos os nossos próprios deuses, né? E a gente passa a vida inteira nessa escravidão de pensar que a gente é livre. Só porque a gente não quer fazer o exercício de verdadeiramente pensar. A vida aqui na Terra é muito rápida. Realmente um sopro, né? Então, eu só queria dar esse último recado. Vivam o impossível, porque a graça de Deus possibilita isso. Vivam o extraordinário. E o extraordinário não é muito. O extraordinário, ele se faz presente no cotidiano. No abraço que você dá ao seu pai e sua mãe. No mais simples cotidiano. Então, esse é o meu recado maior para vocês. Obrigada, então, mais uma vez pela escuta, pelo tempo e pela escolha de vocês hoje nesse
nesse sábado pela manhã.